70. Salve, fiel! Lobo na área, fiel! Voltamos, fiel! Voltamos com mais uns assuntos aqui. Na verdade, assuntos não, um assunto específico, né? Sobre Duílio Monteiro Alves. Eu sei que o Lobo é repetitivo em sempre bater nesse presidente, que é um desastre à frente do clube. Mas vamos trazer aqui para vocês oito tópicos, né, que o Duílio falou antes de ser o presidente, né? Quando estava fazendo a campanha eleitoral, antes dele ser o presidente do Corinthians. Vamos trazer 8 tópicos aqui e ver se o Duílio cumpriu, né, esses 8 tópicos que ele tanto pregou na sua campanha eleitoral, tá? Dando os créditos aqui à Central do Timão, tá? Que fez esse levantamento. E vamos passar aqui para vocês no canal do Lobo. Será que Duílio cumpriu as coisas que ele prometeu? Daqui a pouco a gente passa para vocês. Mas antes, peço que se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho para as notificações dos vídeos do Lobo. Coringão joga amanhã o jogo treino. Aí o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro só quarta-feira que vem, contra o Santos lá na Vila. E por enquanto a gente vai trazendo informações distintas do Corinthians. E hoje, agora, nesse exato momento, vamos aqui falar um pouco sobre as promessas de Duílio Monteiro Alves. Vamos lá. Bom, como todos sabem, né, o Duílio iniciou sua gestão à frente do clube em janeiro de 2021, né? Depois de ter vencido Augusto Melo e Mário Gobi, que foram os candidatos, né, que concorreram com ele da oposição. E aí, Duílio sucedeu o antigo presidente André Sanches, certo? E lá, né, na corrida eleitoral ali do clube, o Duílio fez teve algumas propostas, né? Apresentou algumas propostas, né? Falando que ia mudar algumas coisas, tá? E aí, dando os créditos novamente à Central do Timão, fez esse levantamento, né, das 8 principais propostas de Duílio Monteiro Alves no seu pleito eleitoral ali. Então, vamos aqui passar para vocês, tá? O primeiro, sobre futebol feminino. A proposta dele. Vamos lá. Seguir incentivando o crescimento do futebol feminino do Corinthians, principal time da modalidade no país e nos últimos anos, e consolidar o projeto como um dos melhores do mundo. Essa foi a proposta do Duílio. O resultado dessa proposta. Promessa cumprida. Ele cumpriu a promessa do futebol feminino. O Corinthians seguiu empilhando taças no futebol feminino na gestão do Duílio Monteiro Alves. Desde 2021, as Brabas conquistaram 2 brasileiros femininos, 21 e 22, uma Libertadores, 21, 2 Supercopas do Brasil, 22 e 23, uma Copa Paulista, 22, e um Campeonato Paulista em 2021. E o clube ainda foi eleito o 7º melhor do mundo na modalidade em 2021, né? De acordo com a IFFHS aí, empresa de pesquisa aí, certo? Então, futebol feminino cumprido. Segundo tópico aqui, futebol de base. Será? Será que ele cumpriu? Vamos lá. A proposta para o futebol da base, tá? Finalizar o alojamento para 160 garotos e fazer com que os departamentos de base e futebol profissional trabalhem mais próximos e em sintonia. Duílio também prometeu que a categoria Sub-23 teria um papel fundamental no último estágio de maturação de alguns jogadores em sua gestão. Qual o resultado dessa promessa? Corinthians estimava que a construção do alojamento custaria cerca de 13 milhões, tá? E ainda em 2021. Ele achava que ia conseguir construir, né, e finalizar o alojamento da base em 2021.
Mas, pela ausência de recursos no início da gestão do Duílio, o clube passou a buscar investidores para viabilizar a obra. Em setembro de 2022, o presidente declarou que a entrega do alojamento era sua prioridade número 1. A ideia do clube era iniciar as obras em 2023, mas a proposta ainda não foi cumprida. Já em relação ao Sub-23, o Corinthians decidiu encerrar as atividades da categoria em janeiro de 2022, após insucessos nas edições de 2019, 2020 e 2021 no Brasileirão de Aspirante, e o custo-benefício ruim do time. O clube, no entanto, decidiu manter o ex-técnico da equipe, Danilo Andrade, que atualmente comanda o Sub-20. Então, né, a proposta aí pelas mudanças no futebol da base não tiveram resultados até agora. Então, promessa não cumprida. Né, senhor Duílio? Vamos lá. Continuando, futebol masculino profissional. Vamos ver qual era a proposta do Duílio e se ele atingiu essa meta. A proposta do Duílio era montar um elenco com talento e com jovens promissores, comandados por uma comissão técnica experiente, com o objetivo de manter uma cultura de vitórias que levou o Corinthians a conquistar diversos títulos na última década, em especial a Libertadores e o Mundial de 2012. Resultado: o elenco alvinegro, de fato, sofreu muitas modificações ao longo da gestão do Duílio Monteiro Alves. Desde que o atual mandatário assumiu o cargo, há mais de 30 jogadores do elenco profissional já deixaram o Corinthians. E apenas 9 são remanescentes. São eles: Cássio, Fagner, Fábio Santos, Bruno Mendes, Gil, o Rony, o Cantígio, o Morto do Luan e o Gustavo Mosquito. O volante colombiano e o ex-camisa 7 devem deixar o clube em breve. Né? O Cantígio e o Luan devem sair aí do Corinthians. O Cantígio já agora no meio do ano. O presidente também fez contratações que elevaram a qualidade do time, como Juliano, lá atrás, Roger Guedes, William, que rescindiu e foi embora em agosto de 22, Renato Augusto, Paulinho, Michael, Yuri Alberto e Fausto Vera. Alguns deles, porém, ainda não renderam o esperado. Nas competições, o melhor resultado da gestão do Duílio Monteiro Alves foi um vice-campeonato da Copa do Brasil de 2022. O atual momento do Corinthians, no entanto, não é nada bom. A aposta no inexperiente Fernando Lázaro para 2023 não deu certo. Isso todo mundo sabia, né? E em abril, Duílio resolveu voltar atrás na sua decisão, e o ex-analista de desempenho retornou ao cargo de auxiliar. A diretoria alvinegra, então, contratou o Cuca, contra a vontade de parte da torcida e de uma parte da mídia, por conta de uma condenação do técnico por violência sexual lá na Suíça, certo? Lá em 87. Agora, com Vanderlei Luxemburgo, o Timão ocupa apenas a 16ª colocação do Brasileirão e vive uma situação complicada na Libertadores, não porque já foi desclassificado. Tá? E na Copa do Brasil já passou pelo Atlético e está nas quartas de final contra o América Mineiro. Então, não cumpriu, né, Duílio? O futebol masculino profissional, sua proposta, não cumpriu em nada da sua proposta. Primeiro, montar um elenco com talento e com jovens promissores. Quais são os talentos que a gente tem nessa equipe do Corinthians atual? Roger Guedes. Renato Augusto já para aposentar. Qual que é o outro talento? E os jovens promissores? Murilo, que é o zagueiro, que deve ser vendido em breve. E os meninos da base. Biro, Wesley,
mas que nem jogam direito. Então, né, não cumpriu. Comandados por uma comissão técnica experiente. Bom, você pode entender de várias formas essa comissão técnica experiente. Uma comissão técnica experiente vencedora ou uma comissão técnica experiente do passado? Né, Duílio? Sem contar que o Luxemburgo não era nem sua primeira, segunda e terceira opção. Ele foi o que sobrou ali e você teve que ir atrás dele para contratar. Né? Então, também não temos uma comissão técnica à altura para competir nos campeonatos, né, que o Corinthians disputa. Com o objetivo, né, contratar uma comissão técnica experiente, com o objetivo de manter uma cultura de vitórias. Isso o Corinthians passa longe esse ano. Né? Porque manter a cultura de vitórias, esquece. Corinthians é ou empata ou perde. Na maioria do ano, só foi isso. Ou empatou ou perdeu. Então, o seu planejamento para o futebol masculino profissional foi pífio. Pífio. Corinthians só passou vexame esse ano de 2023. Então, mais uma meta não cumprida do senhor Duílio Monteiro Alves. A quarta meta aqui, gente, que é a gestão financeira do clube. A proposta dele era adotar melhores práticas de gestão, ter profissionais capacitados e alcançar disciplina financeira. Lamentável. Com um discurso de contenção e redução de despesas. Coisa que o Corinthians nunca faz, que é reduzir despesas. Duílio também prometeu que publicaria os balancetes financeiros uma vez por mês na seção Transparência do site do clube. O resultado. Logo nos primeiros meses de gestão, o Corinthians assinou um contrato com duas grandes empresas de consultoria financeira, que foi a Falcone e a KPMG. A dívida do clube sofreu um aumento de 47,7% no último mandato presidencial de André Sanches, que foi de 2018 a 2020, subindo para 956,9 milhões em dezembro de 2020. Duílio conseguiu diminuir o valor para 910,5 milhões no final de 2022, fechando os dois últimos anos com superávit de 5,69 milhões em 2021 e 15,3 milhões em 2022. Mas é importante destacar que a dívida em questão não engloba o financiamento da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. Gente, entendeu? Então, o saldo negativo entre endividamento e receita bruta também é o menor registrado desde 2019. Há 3 anos o número era de 357,3 milhões negativos, né, para uma arrecadação de 426,4 mil, subtraindo a dívida de 783,7 mil. Em 2020, o saldo foi para 484,9 milhões negativos, o valor que caiu para 409,5 milhões negativos em 2021, o primeiro da gestão Duílio. O número fechou em 179,3 milhões negativos em 2022. Então, vocês viram aí que, em parte de gestão financeira, o Corinthians não andou. Andou 2 passos para frente e deu 3 para trás. Né? Então, a parte financeira continua péssima do clube, entendeu? As má gestões, contratações erradas, contratos mal feitos, dívidas com jogador, tudo isso entra nessa parte de gestão financeira, que era a proposta que ele tinha, né, de reduzir despesas, né, e conter custos, coisas que não aconteceu também. Então, proposta não cumprida. Mais uma. Né? A quinta aqui, gente, inovação, comunicação e marketing. A proposta era colocar o torcedor no centro do ecossistema corintiano com uma interação total clube-torcedor por meio de um aplicativo de celular, que é o Universo CCP, né? E o resultado foi que o Corinthians, em abril de 2022, lançou o Universo SCCP, o aplicativo disponível para Android e iOS. Realmente
permite uma maior interação, clube-torcedor, com acesso a notícias, conteúdo, vídeos, áudios, transmissões exclusivas de jogos, quizzes, espaço para palpites, escalação, estatística do elenco e futebol masculino profissional. Tá? Agenda de jogos, integração com o Twitter do Timão, ranking dos torcedores e resgates e outras interações. Um marco na gestão do William Monteiro Alves, no departamento de comunicação, foi a contratação do jornalista Flávio Ortega. Todo mundo conhece aí, certo? Ex-setorista do clube que pediu demissão da ESPN para assumir o cargo de gerente de comunicação do Corinthians. É o ex-repórter que apresenta o boletim no CT, quadro do Corinthians TV, que traz cerca de uma vez por semana entrevistas com jogadores após treinos no CT Joaquim Grava. Essas entrevistas também foram para o futebol feminino e categorias de base em 2023. Bom, então aí na parte de inovação, comunicação e marketing, tá ali, né? Tá caminhando legal. O sexto tópico, transformação comercial, gente. A proposta era aumentar a receita comercial em 50% nos 3 anos da gestão do William Monteiro Alves. O resultado, o Corinthians teve recorde de receita nos primeiros 2 anos do William como presidente. Em 2021, o clube arrecadou 502,6 milhões, o maior da sua história, na época. Já em 2022, a gestão conseguiu aumentar o faturamento, né, em 52,48%, batendo nova marca histórica, 766,2 milhões. E para 2023, a diretoria alvinegra projeta 821 milhões, tá, de arrecadação. Mas, para isso, terá de vender jogadores, certo? É só assim para o Corinthians aumentar e chegar nessa margem aí, nessa projeção. Vai ter que vender. Vai ter que vender alguém. O Murilo a gente sabe que já está aí, né, para ir embora. São notícia de Rony, Fausto Vera, Yuri Alberto, né, notícias que pipocam aí. Então é bem provável que a gente vai perder jogadores, vão precisar vender, né, para tentar fechar as contas aí, certo? Sétimo tópico aqui, gente, é o fiel torcedor. E aí? A proposta do Duílio era triplicar o número de sócios torcedores e aprimorar o programa Fiel Torcedor. E aí o resultado? Em função da pandemia, né, da Covid-19, o Corinthians chegou a ter cerca de apenas 18 mil adimplentes, né, no começo da gestão do Willian. Já em dezembro daquele ano, o número havia quadriplicado, saltando para aproximadamente 80 mil, né, após a volta do público aos estádios. Em julho de 22, o jornal O Globo divulgou que o clube atingiu 154 mil associados e atingiu a liderança do ranking no futebol brasileiro, né, com 154 mil associados. Um aumento de 855,5% em relação ao início de 2021. O número de maio de 2023, em maio de 2023 ainda era desconhecido, certo? Já em relação ao aprimoramento do fiel torcedor, demorou mais do que o esperado, né? Mas o Corinthians anunciou que fará, na verdade já fez, né, essas alterações do fiel torcedor que o povo vem reclamando muito. Principalmente o torcedor corintiano vem reclamando muito dessas alterações, né, do fiel torcedor, que está dando muita bagunça ainda aí, certo? Então, em relação ao fiel torcedor, teve mudanças, não está todas ajustadas ainda, mas é bem provável que o clube consiga ajustar certinho aí, né, nos próximos meses aí. Então, o fiel torcedor, ok. E por último, né, a última proposta aí do senhor William Monteiro Alves sobre a Neoquímica Arena. A proposta era concluir as negociações para o acordo de quitação do financiamento da Neoquímica Arena, além de trazer novos espaços dentro do estádio, como hotel, um espaço de coworking, né, tirolesa, e um restaurante e novos bares nos setores leste e sul. O resultado: o financiamento da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal conta com saldo de mais de 600 milhões a pagar. 50% desse valor será quitado ao longo de 20 anos com a venda dos naming rights para Ipera-Pharma, ainda na gestão de Andrés Sanches. Na gestão do Andrés, né, vendeu, né, a 50% do valor dos naming rights para Ipera-Pharma, certo? Na gestão do Andrés.
Agora, o grande feito do mandato de Duílio Monteiro Alves, em julho de 2022, foi que o clube assinou, né, um acordo com a Caixa para pagar a partir de 2025, né, o valor que foi emprestado pelo banco. Então, a partir de 2025, o Corinthians vai começar a pagar o acordo que eles assinaram com a Caixa. Já sobre os espaços, tudo foi entregue pela gestão do Ilho, com exceção do coworking, sei lá o que significa isso. Esse serviço foi inaugurado apenas na sede social do clube, no Parque São Jorge, em agosto de 2022. Dentro da Neoquímica Arena, lugares como a Choperia Fialzone e o Bar do Zeca Pagodinho foram criados em 2021. Então, sobre a Neoquímica Arena aí, eles fecharam um acordo para pagamento, fizeram algumas melhorias na parte de bares, restaurantes, entre outras coisas. E só esse tal de coworking aí, que eu nem sei o que é isso aí, que não foi entregue no clube de Parque São Jorge, né? Mas então, parte da Neoquímica aparentemente está ok. Então, das 8 promessas do Duílio, a promessa principal, né, que era a parte do futebol masculino profissional, que ele queria voltar, né, a montar um elenco com talento, com jovens promissores, comandado por uma comissão técnica experiente, vencedora. Bom, que era o carro-chefe dele, ele está fracassando e bastante, né? E vocês? O que vocês acharam aí? Duílio vem fazendo um bom mandato? Dessas 8 principais tópicos que ele prometeu no pleito presidencial, na candidatura dele, você acha que ele atingiu todos? Ou tem algum ainda que vocês acham que ele tem algum tópico aí que eu esqueci de falar aqui para vocês, que vocês acham que ele não cumpriu, tá? E faz uma péssima presidente à frente do Clube Corinthians. Pode comentar aí, gente. Pode comentar. Deixe seu comentário, tá? E falem aí o que vocês acharam desses 8 tópicos que eu passei aqui para vocês sobre as promessas de Duílio Monteiro Alves. Vocês acham que ele cumpriu ou não cumpriu as propostas antes, quando era candidato à presidência do Corinthians? Comente aí, beleza? Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e vai Corinthians!